Sabe quando você vive no automático? Quando você tá tão automático e você nem repara aquilo que acontece ao seu redor? Vou te dar um exemplo. Você vai encher a sua xícara de café pela manhã. Você começa a encher, mas você só percebe que o café transbordou quando ele já transbordou. E não só isso, quando ele já transbordou praticamente todo da sua caneca, da sua xícara de café. Aí você percebe o quão fora de si você tava. Porque você tava meio que olhando pro nada, assim, meio distante, meio pensativo. E você tava se perguntando muito, tipo assim, será que isso que eu tô fazendo da minha vida faz sentido agora? E isso é mais natural do que você pensa. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Oi, eu me chamo Carol e aqui nesse canal a gente tenta fazer a nossa vida, que já é difícil, um pouquinho mais fácil. Falamos sobre emoções e nesse vídeo a gente vai falar sobre como sair do automático. É algo que é um processo, não é do dia pra noite, mas eu vou trazer aqui algumas coisas que eu faço, que me ajudam, que têm me ajudado bastante e que podem te ajudar também. Bom, primeiro a gente precisa entender como esse processo funciona, como ele começa, né? E ele começa bem antes de você, assim, de repente num dia transbordar o café, sabe? Ele começa quando você começa a se sentir triste no seu dia a dia. De repente você tá fazendo suas coisas, você para, você começa a pensar sobre a sua vida, a pensar sobre as escolhas que você tá tomando, a pensar sobre qual rumo tomar, a pensar se o que você tá fazendo é o caminho certo, a se questionar, né, assim, a questionar a sua própria capacidade de conseguir aquilo que você quer. E aí você fica nesse ciclo e você fica assim, chega um ponto que você começa a fazer isso todos os dias e sem perceber. Você só percebe quando alguém fala pra você, olha só, o café tá caindo, sabe? Olha só, presta atenção. Ou também pode acontecer de você estar na rua, por exemplo, alguém chega pra você e fala assim, olha pra rua, porque às vezes você para e fica olhando pro céu, assim, fica se questionando, duvidando da sua própria capacidade. Isso também já aconteceu comigo e acontece até hoje. Isso é algo que eu acredito que nunca pare de acontecer. Eu não vou te dar aqui uma fórmula mágica, mas eu vou te entregar aqui técnicas, coisas que você pode fazer para que você não fique nesse estado por tanto tempo assim. E a gente só percebe realmente quando a gente tá fazendo alguma coisa ali e derrama uma água, então derrama um café, ou quando alguém fala pra gente, olha só, você tá muito no automático, ou vamos voltar a viver aí, sabe? E viver no automático é muito ruim, né? E no final a gente se sente muito culpado por isso. E a gente não sabe como sair desse ciclo. E agora eu vou falar aqui algumas coisas que eu faço quando eu percebo que eu tô começando a entrar nesse estado. Primeiro, eu tento encontrar um motivo. Sempre tem motivo por trás. Normalmente os motivos são ou porque a minha rotina está sempre a mesma, e normalmente isso acontece na parte da manhã, sim, porque na grande maioria das vezes à tarde ou a gente trabalha ou a gente faz alguma coisa, à noite também a gente acaba fazendo alguma coisa ali diferente, mas amanhã normalmente é sempre a mesma, né? Amanhã é difícil a gente fazer alguma coisa diferente. E quando é esse ponto de ser a minha rotina, eu procuro mudar a ordem das minhas atividades. Por exemplo, assim, eu não deixo de fazer aquilo que eu tenho para fazer. Eu sempre sigo uma ordem. Porém, eu altero essa ordem para ficar uma coisa mais dinâmica e para eu não sentir que eu tô sempre fazendo a mesma coisa. A minha ordem normalmente é a seguinte: eu acordo, faço minha cama, tomo meu café e depois eu vou estudar e depois eu vou tomar banho. Quando eu tô nesses dias, assim, de sentir que eu tô mais no automático, eu troco um pouco. Eu acordo, tomo primeiro meu café, depois faço a minha cama, depois eu vou estudar, entende? Assim, eu vou mudando. No meio ali é interessante a gente fazer também alguma atividade criativa. Eu gosto muito de pintar aquelas mandalas, sabe? Daqueles cadernos bem grandes, assim. E escrever. Também gosto muito de escrever. Ou ver um filme diferente, uma série. Fazer realmente algo diferente para te tirar daquele estado de automatização. Eu gosto muito de encaixar essas pequenas atividades no dia a dia. Isso me ajuda bastante a sair desse estado. Mas se o caso for uma emoção que eu estou sentindo, um estado emocional, aí já é um pouquinho mais difícil. Normalmente esse estado que eu sinto, ou é o estado de tédio profundo com a minha própria rotina, com a minha própria vida, porque isso acontece na vida de todo mundo, independente se você é uma pessoa famosa ou não, independente de
quantas coisas vocês tenham para fazer no dia, de quem vocês sejam, onde vocês moram. O tédio é existente em todas as vidas. Não pense que aquela pessoa famosa que vocês acompanham na internet, que posta, por exemplo, o TikTok o dia inteiro, que aquela pessoa não fica entediada. Todo mundo fica entediado com a própria vida em algum momento. Por isso que existe a fofoca, que é uma prática que eu sou totalmente contra, mas existe para o nosso entretenimento. Para mim não é um entretenimento, mas existe. Voltando aqui aos estados, né? O primeiro estado que eu sinto é o do tédio. E aí, o que eu faço? Normalmente eu gosto muito de sair de casa e conhecer lugares diferentes. Um café, uma livraria, ir talvez para um show de uma banda que eu nunca ouvi, um teatro. O teatro é ótimo para sair do tédio, entendeu? Ver um espetáculo que eu nunca vi. Fazer coisas, experiências novas, sabe? Procurar sempre experimentar. Ler um livro novo, mas em casa nem sempre funciona. Eu procuro normalmente coisas fora de casa para me ajudar a sair desse estado. Quando o estado é tristeza ou é alguma emoção, eu me permito sentir, sabe? Principalmente se for a tristeza. Porque às vezes a gente tá triste por alguma situação que a gente tá passando, ou a gente não tá satisfeito com alguma área da nossa vida, e tudo bem, porque nós somos seres humanos e nós nunca estaremos 100% satisfeitos com todas as nossas áreas da vida, sabe? Isso não vai acontecer. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós cometemos erros, e tudo bem. O importante é a gente aprender com nossos erros para não repeti-los futuramente. Então, eu procuro realmente sentir essa emoção e principalmente entender qual é a raiz dessa emoção, entender por que ela tá ali e principalmente entender o que essa emoção veio me ensinar nesse momento. Por que ela tá ali? Qual que é o propósito dela? Ah, ela veio para me ensinar ou ela veio para me atrapalhar? Se for o caso dela me atrapalhar, claro que eu vou procurar meios de, não é não senti-la, mas assim, evitar não ficar triste o tempo todo do meu dia, sabe? Então procurar ouvir uma música mais alegre, mudar ali a frequência, mudar o ambiente, que a gente tem que sentir, mas a gente não pode deixar as emoções nos dominarem. Então é isso que eu procuro fazer. Mas assim, se ela tem alguma coisa para me ensinar, que é a grande maioria dos casos, eu procuro entender. E isso leva assim um tempo, isso é um processo, não é algo que eu resolvo da noite pro dia, mas eu procuro entender através de escrita, através de uma conversa sincera comigo mesma, o que aquela emoção específica veio para me ensinar. Se é uma tristeza, se é uma raiva. Primeiro eu pergunto, raiva do quê? Por quê? Ou raiva de quem? Qual que é o propósito? O que essa emoção veio para me ensinar? Tristeza, a mesma coisa. Estou triste por quê? Tristeza de uma pessoa, de uma situação? O que essa tristeza tem para me ensinar? E aí, normalmente eu gosto muito sempre de escrever essas emoções no papel, enfim. E isso me ajuda muito a entender. Tem uma dica muito boa, que eu gosto sempre de falar aqui, quem já acompanha aqui o canal sabe, que é ter um diário. Por quê? Ter um diário nos ajuda a entender como estavam as nossas emoções lá no passado e como elas estão agora. Então, se você é uma pessoa que já teve diário há muito tempo, você consegue, por exemplo, olhar suas emoções de janeiro e comparar com as de agora, o que é uma coisa muito bacana, porque ali a gente consegue ver o quanto a gente evoluiu emocionalmente falando. E é importante a gente escrever, porque escrevendo a gente vai aprendendo a nomear. E quando a gente nomeia o que a gente está sentindo, é aí que a gente consegue entender como funciona e lidar com isso. Porque se a gente não sabe o nome, a gente não vai tratar, a gente não vai acolher, a gente não vai sentir e, consequentemente, a gente não vai resolver aquele problema ou aquela emoção ou aquela situação, seja o que for. Sem o nome, não tem como a gente resolver. Então, a gente precisa nomear as nossas emoções para que a gente consiga se resolver com elas. Não para punir, mas para se resolver. Uma outra coisa também muito importante que eu fiz hoje, que me ajuda muito a sair do automático, é fazer uma reunião com você mesma. Muito provavelmente o que pode estar acontecendo se você está no automático é que os seus objetivos lá de janeiro não estão colidindo com a sua versão de julho. E tudo bem, muitas coisas já não fazem mais sentido. Às vezes você começou um curso de inglês lá em janeiro, que agora em julho já não faz mais tanto sentido para você continuar.
E tá tudo bem, porque na vida a gente vai mudando, a gente vai descobrindo novas versões nossas e vendo o que faz sentido pro que a gente quer se tornar e o que não faz sentido continuar na nossa vida. E assim, não se sinta culpado se algo que você começou lá em janeiro, você tá construindo até agora, não faz mais sentido. Entenda que é o momento, sabe? Uma coisa que me ajuda é fazer uma reunião comigo mesma e refazer aquela lista que a gente fez lá no início do ano das nossas metas, que todo mundo tem essa lista. O problema é que a gente faz a lista e enfia no armário como se ela não fosse nem um pouco importante para nossa vida. Eu recomendo você fazer a lista de novo, com calma, colocar ela num lugar bem na sua frente, para você conseguir visualizar todos os dias. Não só isso, escolher poucas metas principais, tipo assim, 3 a 5 coisas que você sabe que você vai conseguir manter ao longo até do final do ano e conseguir realmente concluir. Isso é para você não se irritar depois com você mesmo, sabe? E ficar aquela sensação no final do ano de ai, poderia ter feito tantas coisas e não fiz nada. Ou tipo assim, caramba, coloquei tantas metas e no final não fiz nada. Sabe, separa uma quantidade mínima, nem que seja uma meta, mas uma meta que você sabe que você vai conseguir começar esse mês de julho e concluir em dezembro. Ou pelo menos assim, deixar ela meio encaminhada, sabe? Pelo menos assim, chegar na metade dela. Além de vocês deixarem as metas de vocês bem visível ao longo do ano, eu recomendo também que quando vocês forem escrever as suas metas, vocês quebrem elas em 3 partes pelo menos. Vamos supor que vocês têm várias metas. Escolhe assim, uma principal e quebra em 3 partes. Por exemplo, aprender inglês, começar a aprender inglês. Quebrar ela em 3 partes. Primeiro passo, ver todas as séries que eu já vi em português em inglês. Segundo passo, baixar o aplicativo de inglês no meu celular para eu aprender inglês no meu dia a dia. Terceiro passo, procurar um cursinho presencial de inglês na minha cidade ou procurar um cursinho de inglês online para eu aprender de casa. Isso torna o caminho até o seu objetivo mais simples e prático. Você não vai ficar ao longo do ano se questionando se você conseguiu ou não, ou quanto falta ainda para você chegar no seu objetivo, sabe? Você vai ter ali uma lista, um checklist de, sabe, do quanto que você conseguiu ou não atingir aquele seu objetivo. Eu recomendo que vocês escolham poucas metas, porque nós estamos já na metade pro final do ano. Então não coloquem, tipo assim, 10 metas, porque senão vai chegar no final do ano e vocês não vão conseguir cumprir. E aí vem aquela irritabilidade com nós mesmos, vem aquela insatisfação moral de tipo assim, não consegui, poderia ter conseguido e não consegui. O que eu recomendaria? Se é a primeira vez que você vai fazer suas metas de fato e se comprometer com você mesmo, eu recomendaria muito que você escolhesse uma única meta, a meta central. Tipo assim, se eu conseguir fazer só isso até o final do ano, isso aqui, cara, vai mudar muito a minha realidade, a minha mentalidade. E é importante que essa meta te ajude a cumprir outras metas, te ajude em todas as áreas da sua vida. Então escolha uma meta só. Mas se você já faz metas há algum tempo, eu escolheria no máximo 2 metas. Porque a gente já está no final do ano e nós não temos tanto tempo assim. E a gente também tem que contar com os imprevistos que acontecem ao longo da nossa vida. A gente tem que também levar em consideração os dias que a gente tá mal e a gente não consegue fazer as coisas. Os dias que a gente fica doente. E nós, mulheres, os dias que a gente fica de TPM, que é uma coisa horrorosa, entendeu? Então, assim, leva em consideração isso tudo. Escolhe uma de preferência, no máximo 2, para você focar. E conseguir concluir ao longo desse ano, de 2026. Faça essa reunião com você mesma. Defina o que faz sentido para você em 2026 e o que não faz. Porque muitas vezes a gente está no automático não porque a gente quer. Pelo contrário, na grande maioria das vezes é justamente porque a gente não quer, mas a gente foi entrando naquele estado e foi ficando como um looping, sabe? A gente acorda, toma café, aí faz sempre as mesmas coisas, trabalha, volta e continua no automático. Mas muitas vezes a gente está no automático por uma falta de clareza do que a gente realmente quer fazer na nossa vida, sabe? Por uma falta de objetivo, por uma falta de sentar, ter uma reunião com a gente mesma e anotar todos os nossos objetivos e metas. E é importante você também anotar
tudo que você está fazendo da sua vida, tipo cursos, atividades extracurriculares, esportes, enfim, tudo mesmo. Colocar no papel ou no computador, aonde você preferir. Eu gosto do papel, porque quando você está digitando, eu não sinto a impressão de que eu escrevi aquilo. E aí eu sinto que eu não assimilei aquilo ali. Então por isso que eu sempre falo pra vocês aqui do papel, mas vocês anotem da forma como vocês preferirem. Pode ser até no bloco de notas. O importante é anotar tudo isso que eu tô falando. E anotar tudo que vocês estão fazendo e colocar ali o que faz sentido continuar e o que não faz sentido continuar na vida de vocês. Porque como eu falei, entrar no modo automático não é porque a gente quer. A gente não entra porque a gente quer. A gente entra porque a gente acaba esquecendo que a gente tem que continuar vivendo a vida e não sobrevivendo a vida. Porque a vida ela foi feita para viver e não para sobreviver. E aí a gente acaba esquecendo que a gente ainda tem muito tempo pela frente, muita coisa boa para fazer, muita coisa boa para entregar pro mundo, pros nossos familiares, enfim. E aí a gente acaba entrando nesse estado de inércia. Mas esse estado de inércia, ele não pode ser a nossa vida como um todo. Porque a gente ainda tem muita coisa para fazer nessa vida. E muitas vezes a gente só precisa de uma lanterna, de uma luz, que direcione a nossa visão para o lugar certo. E é esse o objetivo desse canal. Trazer você de volta para o lugar certo, te ajudar a entender as suas emoções. E eu espero realmente que eu tenha te ajudado. Eu espero que eu tenha me tornado aí uma luz, uma direção na sua vida, nas suas emoções. Comentem aqui assuntos que afetam vocês sobre inteligência emocional, que vocês querem que eu traga aqui nos próximos vídeos, porque muitas vezes eu demoro para trazer conteúdo para cá, eu sei disso, mas é que é por falta de ideia, gente, não é por não querer, sabe? Então comentem bastante nesse vídeo, ideias, temas para os próximos vídeos, coisas que vocês querem que eu fale desse jeito, assim, didático, como muitos de vocês falaram nos comentários dos outros vídeos. Aliás, eu queria agradecer a todo mundo que tem comentado nos meus vídeos. O comentário de vocês é com certeza o combustível que eu tenho para continuar. Eu gosto muito de receber o comentário de vocês, porque, para quem não sabe, esse canal aqui eu comecei porque eu tava me sentindo muito sozinha e eu queria alguém para conversar. E aí eu comecei a falar com a câmera, na esperança de me sentir um pouco melhor. E no final deu certo, né? Assim, tem dado certo, pelo menos assim. Eu tô amando o alcance dos vídeos recentemente. E principalmente a interação, o comentário de vocês falando que vai compartilhar, o quanto que os vídeos têm ajudado vocês. Comentem sempre, assim, o impacto que os vídeos tiveram na vida de vocês, porque isso é o que me dá força pra continuar, sabe? Isso é o que me dá gás, assim, pra gravar pra vocês toda semana, porque é muito bom, assim, ver como eu tô conseguindo ajudar vocês, sabe? E comentem aqui, tem um assunto que, caramba, é um assunto que me fere muito e acho que se a Carol falar alguma coisa vai me ajudar realmente, então comenta aqui, que eu vou adorar te ajudar, tá? E é isso, gente. Eu até pensei na possibilidade de disponibilizar uma forma de contato para que vocês possam falar diretamente comigo, né? E mandar esse assunto, caso seja algo muito pessoal, enfim. Comenta aqui embaixo o que vocês querem, se vocês querem isso também, a forma de contato, né? Que aí eu vou providenciar e vou ver o que eu posso fazer. Que a minha ideia seria eu colocar na descrição do vídeo e nos comentários para vocês. E é isso, gente. Segui o finalzinho do vídeo. O vídeo foram um pouco longos, mas essa é a ideia do canal. A ideia é trazer vocês pro presente, sabe? E se você tava no automático e eu consegui te tirar do automático, comenta aqui também. Encham esse vídeo de comentários, por favor. E é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou desse canal, pra ficar por aqui é só você se inscrever, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeo aqui toda semana. Deixe o seu like também, que isso ajuda a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas saberem desse canal. Compartilhe esse vídeo para todo mundo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!